Vou chamar a matéria de um tema super importante, super relevante. Fica ligadinho aprendendo com a gente. Eu me casei muito novo, né? Eu casei com 17 anos, ele era um pouco mais velho que eu. E no começo, ali no primeiro ano, foi um mar de rosas. Não tinha briga, não tinha confusão, mas a partir do segundo ano de casamento, ele começou a mostrar ali quem ele verdadeiramente era. Ele era muito ciumento, ele me afastou das pessoas, da minha família. Um relacionamento de 20 anos marcado pelas agressões, pela violência doméstica. Começou um empurrão aqui, um xingamento ali, e aí essas coisas foram piorando no decorrer do tempo, né? Virando às vezes agressões esporádicas da parte dele, e isso perdurou aí por esses 20 anos. Depois das agressões que eu sofri, vieram mais fortes. Numa dessas eu fiquei muito machucado, meu rosto ficou todo inchado, esse lado aqui da minha cabeça ficou todo inchado, o crânio, sabe? Os meus olhos não abriam de tão roxo que ficou. Eu fiquei uma semana presa em casa, por ciúme de coisas que ele imaginava na cabeça dele. Ele imaginava, tomava como verdade e pronto, não adiantava tentar provar que não existia aquilo. Além das agressões físicas, as psicológicas, que era o tempo todo ele falando que eu estava escondendo alguma coisa, que eu tinha que falar. Teve um dia que eu estava dormindo e ele mexendo no celular na cozinha, já era de madrugada, quando eu acordo ele já com a faca na beira da cama, falando que eu tinha que confessar, que ele já sabia, ele só queria ouvir da minha boca. E eu não tinha nada para confessar, e ele me acuando com aquela faca ali. Isso aconteceu por várias vezes, então a violência psicológica também estava muito presente. Até que no dia 31 foi o dia que eu fiquei com mais medo, né? Que ele queria me levar para a casa vaga que tem ao lado, com 2 toalhas na mão. Nesse dia eu pensei, ele vai me matar. Esta mulher que optamos por não identificar seu rosto tem vivido escondida e sob constante medo. Foram anos de sofrimento nas mãos do marido e há cerca de 3 meses ela decidiu colocar fim ao relacionamento. Mas o marido começou com as perseguições e uma situação totalmente descontrolada quase termina com uma tragédia. Até que no dia dos pais, no domingo, na madrugada, né? Foi o dia dos pais e na madrugada ele invadiu a casa do meu filho enquanto eles estavam dormindo. Meu filho mora com o primo dele. E aí então ele amarrou os meninos com um enforca-gato, encapuzou o meu sobrinho, começou a dar coronhadas, torturar os meninos para que eles falassem onde que eu estava. Até que resultou ele esfaqueando meu filho, 12 facadas no meu filho. Meu filho saiu de lá no balão de oxigênio. Ele foi preso então por tentativa de homicídio contra meu filho. E após ele já estar preso, saiu outra prisão preventiva, que é o descumprimento de medida protetiva, que ele já havia descumprido consecutivamente. Ambientes e relacionamentos tóxicos marcados por danos emocionais e psicológicos, que no caso dessa mulher quase levou a uma tragédia. Esses ambientes são caracterizados por comportamentos prejudiciais que acabam afetando o bem-estar das pessoas envolvidas. Em casa, um ambiente tóxico pode se manifestar através de críticas constantes, falta de apoio, desrespeito ou negligência emocional. Já os relacionamentos e ambientes abusivos envolvem violência física, psicológica ou emocional, criando um clima de medo e opressão. Um ambiente tóxico, ele pode desencadear vários comportamentos adoecidos, levando manipulação, aqueles comportamentos que traz críticas sucessivas, aquele comportamento que vai levar o outro a uma baixa autoestima. Identificar um ambiente tóxico é você perceber e identificar o que está causando na sua saúde mental e emocional. Medo, ansiedade, uma emoção como tristeza. Setembro Amarelo é um mês dedicado à conscientização sobre a prevenção do suicídio e a promoção da saúde mental. Lembrando que ambientes tóxicos e abusivos em casa não devem ser negligenciados.
Essa campanha, ela traz a importância do tratamento, a importância da prevenção aos transtornos mentais. Essas mulheres que passam por abusos emocionais, abusos psicológicos e que levam a quadros de transtornos mentais como depressão, transtorno de ansiedade, chegam a ponto de realmente levar à ideação suicida, aonde se vê sozinhas, desamparadas, desesperadas, muitas distorções cognitivas, e com isso pode sim levar ao suicídio. Formado exclusivamente por voluntários, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, oferece apoio emocional e prevenção do suicídio de forma gratuita. O nosso trabalho como eu já disse, né, é um apoio emocional, a intenção de valorizar a vida de quem nos liga. E nós funcionamos através do número 188, 24 horas por dia, 365 dias por ano, acolhendo essas pessoas, valorizando a vida dessas pessoas através de uma conversa, né? Conversa empática, através de compreensão, aceitar a pessoa como ela é. Temos também atendimento por chat, por e-mail e por cartas. Cristina Lopes Afonso, mais conhecida como Doutora Cristina, sentiu todas as dores de um relacionamento tóxico e abusivo. Bem, eu sou a 10ª filha de uma família de 14, nasci numa família extremamente amorosa, extremamente equilibrada, com todas as condições para me desenvolver e ser feliz. Então eu não tinha um relacionamento com esse aspecto da violência. E eu também não vivi a violência física, nem sexual, nem verbal. Eu vivi a violência psicológica. Em 1986, isso não era uma pauta, não se falava sobre isso. A gente passa a falar a partir da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que é de 2006, né? O meu foi em 1986. E o que o meu agressor fazia? Ele dizia que se eu terminasse, que se a gente rompesse, ele suicidaria. Justamente esse homem que dizia me amar, com uma garrafa de álcool e 3 palitos de fósforo, tentou tirar a minha vida. Eu, que não tinha a menor noção do que era queimadura, nunca tinha vivenciado nada em mim, nem próximo a mim, então o álcool não era exatamente uma ameaça, né? E aí eu descobri que é uma das piores ameaças do mundo, né? O fogo é uma coisa dilacerante, é devastadora, não só o seu corpo físico, mas também seu corpo emocional. Então essa foi uma das piores dores da minha vida, né? E não só da minha vida, mas de toda a minha família. Doutora Cristina teve mais de 85% de queimaduras pelo corpo. Seu caso na época teve repercussão nacional e internacional, pressionando a opinião pública e o poder judiciário. Em uma decisão histórica para aquele período, o homem que a agrediu foi condenado à prisão. A pena imposta ao agressor foi um marco na luta contra a violência doméstica e serviu de base para a elaboração da Lei Maria da Penha. Após sobreviver à violência doméstica, doutora Cristina começou a lutar pelos direitos das mulheres em todo o Brasil. O crime contra a mulher, ele é um crime coletivo. Ele não é contra a Cristina. Ele é contra qualquer uma de nós, contra a Juliana, a Joana, a Elizabeth, contra qualquer mulher. Porque o crime é pelo fato de eu ser mulher. Se eu fosse homem, isso jamais teria me acontecido, né? Então é sobre isso que a gente precisa refletir. O que coloca a mulher nessa condição? É o fato dela nascer mulher. Você nasceu, você já tem um risco real de insegurança. Você está na insegurança, né? Seja física, moral, patrimonial, psicológica, né? E risco ao que é inviolável, que é o direito à vida, né? Então a gente precisa refletir. Que sociedade é essa? Que relacionamentos são esses que nós estamos vivendo? Os especialistas lembram que comportamentos inadequados não devem ser naturalizados e que relacionamentos tóxicos podem levar a todo tipo de violência, entre elas a violência psicológica, mais difícil de ser identificada. De acordo com a legislação, a violência psicológica é caracterizada por comportamentos como determinar o que o cônjuge pode usar, proibi-lo de algo como estudar, trabalhar, sair, manipular, fazer ameaças, provocar constrangimento e humilhação.
Identificar um ambiente tóxico e abusivo e buscar ajuda pode mudar a história daquela que poderia ser mais uma vítima. O abuso emocional começa leve, sutil, com falas, tons de voz agressivos, levando a essas mulheres a ter baixa autoestima, levando essas mulheres a criar uma dependência emocional e psicológica desses parceiros. Um exemplo muito importante é, a partir do momento que a mulher se vê ali diante de uma dependência, eu não vou viver sem ele, eu acredito muito na mudança comportamental dele. E isso vai fazendo um ciclo de abusos. Por quê? Não, ele vai mudar, eu acredito nessa mudança. E a partir do momento que essa mudança não acontece, vai passar por um abuso psicológico, desencadeando o quê? Transtornos mentais, como depressão, transtorno de ansiedade e transtorno do estresse pós-traumático, fazendo com que essa mulher se sinta muito sozinha, se sinta muito culpada e fique mais fragilizada diante da sua saúde mental. O homem não começa com a violência, ele vai dando sinais, ele vai agindo de uma maneira a controlar aquela mulher, seja na roupa que ela usa, na maquiagem, na maneira como ela se comporta, seja nos relacionamentos familiar, com amigos. Ele vai progressivamente avançando e tornando aquela menina, aquela mulher cada vez mais refém. Tem uma virada de chave ali no comportamento dele. Ou é porque chegou alguém, ou você recebeu um telefonema, ou recebeu uma mensagem, ou você olhou para alguém de uma maneira diferente, alguém até que você não conheça. O comportamento mais agressivo é na individualidade, né? Na intimidade. Mas o que leva muitas vítimas a se calarem e não procurarem ajuda? Muitas das vezes essa mulher tem filhos e quer proteger os seus filhos. Então, mulher, você que está passando por isso, os seus filhos estão sofrendo. E esse sofrimento das crianças, do adolescente, traz traumas significativos. Para muitas mulheres há outros componentes, né? Como crianças, né? A pessoa fala, não posso me separar porque eu tenho uma criança, e ela na verdade está causando um dano quase que irreversível para aquela criança, porque a criança que vive num ambiente desse, ela vai refletir isso. A maioria das meninas que viram a mãe apanhar se tornam vítimas, e a maioria dos meninos que viram o pai bater se tornam agressores. Isso é estatístico. Eu me arrependo de não ter separado antes, porque muitas das vezes que eu não separei é para manter aquela imagem, né? Para os meus filhos, vocês têm uma família, vocês têm pai e mãe junto, mas hoje eu vejo que isso deixou sequelas nos meninos, porque era melhor se eles tivessem pais separados que ainda conseguissem conviver de uma certa forma bem, do que eles passarem por tudo isso. A Lei Maria da Penha, criada em 2006, visa coibir atos de violência doméstica contra a mulher, punir o agressor e proteger a vítima. Existem muitas medidas legais que podem ser feitas preventivamente. Essas medidas protetivas, elas visam proteger exatamente essa vítima da violência que ela está sofrendo, afastar o autor da violência do ambiente familiar, do ambiente de trabalho. Na luta contra os relacionamentos abusivos, todos nós somos responsáveis. A máxima popular que diz, em briga de marido e mulher não se mete a colher, deve ser desconstruída. A sociedade, ela consegue auxiliar observando, né? Observando, ouvindo, denunciando, identificando muitas vezes através de uma escutativa. Então, um empregador que consegue identificar que seu empregado ou a sua empregada está faltando com constância do trabalho, ao invés de tratar isso de uma forma apreensiva, trazer esse empregado para que ele possa ali identificar. Importantíssimo a rede de apoio como familiares, amigo, igreja, observar como que está esse comportamento da mulher, observar como que ela está, as emoções, o comportamento em relação ao silêncio, onde essa mulher está se sentindo envergonhada,
onde essa mulher pode estar com sinais físicos, mesmo que a verbalização seja negativa. Reproduzir o que está acontecendo para a vítima também é muito difícil. Então, ter muitas vezes um elo, um familiar ou um empregador ou uma amiga, um amigo que possa ouvir atentamente os seus problemas e ali ajudar, né, auxiliar a encaminhar essa pessoa para um ambiente de proteção é essencial, mas se ver como vítima é muito importante. E muitas vezes a pessoa não se enxerga, ela não se enxerga como vítima, ela precisa que outras pessoas falem para ela, você está sofrendo uma violência. E incluir os homens na luta contra a violência doméstica, uma das principais consequências de ambientes tóxicos, é fundamental. Entender que se não houver a participação do homem nessa conversa, nós nunca vamos ter solução, né? Então, essa conversa ela precisa estar focada nos meninos e nos homens. E se você está passando por algum relacionamento abusivo, procure ajuda. Tem uma rede de proteção, tem muitas pessoas envolvidas nessa causa. Peça socorro, procure ajuda, não tenha vergonha, você não está errada, quem está errado é o agressor. E os homens também peçam ajuda, mudem seu comportamento, onde tem tapa, grito, empurrão, não tem amor, não tem equilíbrio. Nós precisamos entender que a busca do equilíbrio, ela vem de dentro da gente. Uma dica comportamental muito simples é você começar a anotar datas e comportamentos adoecidos do abusador, aonde você vai trazer uma memória mais preservada e juntar todas essas peças do quebra-cabeça para que você possa ter uma coragem, um enfrentamento, para que você possa sair dessa situação, trabalhando em primeiro lugar a culpa. Você não é culpada. Buscando trabalhar o seu autoconhecimento, é fundamental que você reconheça, que você identifique, que você aprofunde nas suas qualidades, nas suas virtudes, nos seus talentos. Buscar apoio familiar, entre amigos, buscar a espiritualidade, que é fundamental, onde você vai se sentir segura e acolhida. É essencial buscar ajuda profissional. A mulher que preferimos não identificar, mesmo com o agressor preso, continua sob o medo e a insegurança do que pode acontecer e clama por justiça. Eu espero justiça, porque olha só, isso tudo aconteceu, mas a gente sabe que ele foi preso e tudo, mas a gente sabe que não fica muito tempo. E o depois? Porque se ele fez isso com o nosso próprio filho, aquele que ele criou, que ele viu nascer, imagina o que ele não pode fazer comigo. Se ele tivesse me encontrado nesse dia, o que ele não teria feito comigo? Para registrar qualquer denúncia de violência contra a mulher, basta ligar para o 190. Todas as denúncias são sigilosas. E para ajuda emocional e prevenção ao suicídio, você pode acessar o site Mapa de Saúde Mental no endereço eletrônico mapadesaudemental.com.br ou ligar no Centro de Valorização da Vida através do 188. Um tema importante, um tema pesado, mas é de suma importância da gente estar falando e nos resguardando cada dia mais. Quero agradecer os participantes, agradecer quem contou sua história, que esteve contribuindo para esse quadro.